Olá, meu irmão, minha irmã, salve Maria, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Viviane, esse é o canal dos Pequeninos do Reino, um canal de evangelização e de bons conteúdos. E nós contamos com cada um de vocês para que a gente continue evangelizando aqui nessa plataforma. Você pode deixar aí o seu like, curtir os nossos conteúdos, compartilhar e ser também um inscrito em nosso canal e divulgar o nosso canal. Desde já, Deus te abençoe. Estamos aí quase chegando ao final da nossa série nesse mês de janeiro. Jesus é o Senhor. Se você não assistiu os demais vídeos, eu te convido a assistir, são bons conteúdos, e te convido também a compartilhar, a evangelizar, enviando os nossos vídeos para as pessoas, para os seus amigos, seus parentes. Então, contamos com você aí nessa missão de evangelizar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre São Paulo. O tema do vídeo de hoje é São Paulo, servo bom e obediente. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 25 de janeiro, celebramos a festa litúrgica da conversão de São Paulo. Ele que foi um dos grandes pregadores do Evangelho de Jesus. Paulo ele não estava entre os 12 apóstolos, mas ele era um por excelência. Um homem, um servo de Deus, um escolhido de Deus que tinha inúmeras qualidades. Era um servo obediente, tinha um grande ardor pelo Evangelho, missionário, formou comunidades, era um homem corajoso, era um homem impetuoso, um homem que não media esforços para levar a palavra. Ou seja, ele era um gigante na fé. E ele teve seu encontro pessoal quando em uma das suas viagens, perseguindo os cristãos, ele estava a caminho de Damasco, ali ele cai do cavalo, passa a não enxergar, e a partir daquela experiência, que aparentemente era negativa, a partir dali, ele foi tendo a sua experiência com Jesus, o seu encontro pessoal com Jesus. Ali começou o seu caminho de conversão. Ao se converter, São Paulo, ele passa de perseguidor a seguidor de Cristo. Tamanho que foi a sua experiência com Jesus. Ele que era um homem que perseguia os cristãos, onde ele sabia que tinha cristão, ele pediu autorização para ir lá e perseguir esses cristãos. Mas ao ter seu encontro pessoal com Jesus, ali ele muda de vida. E ele mudou de vida a tal ponto que o lema dele se tornou evangelizar. Evangelizar. Olha só o que ele fala lá em 1 Coríntios 9:16, ele fala assim: anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Isso era o que ele dizia. Ai dele, se ele não levasse o Evangelho, se ele não fizesse Jesus conhecido. Tamanho era o zelo, tamanho era o desejo dele de que as pessoas conhecessem Jesus. Então ele não media esforços. E ele de fato abraçou a sua cruz. Porque ser cristão não é fácil. Ao ser cristão, nós precisamos também abraçar a nossa cruz, assim como Cristo carregou a cruz dele, nós também temos que carregar. E foi o que São Paulo fez ao se converter, ao se tornar um servo obediente, um propagador do Evangelho, um formador. Ali ele sabia que com toda aquela missão haveria também cruzes e desafios. Mas ele estava disposto a viver o que fosse para poder fazer com que Jesus fosse conhecido. Paulo ele tinha a plena consciência de que ele era um enviado de Deus. A ponto de chegar a dizer, como fala para nós lá em Filipenses 1:21,
Para mim, o viver é Cristo, é o que São Paulo falava. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Então, estando em vida, para ele importava ele fazer a vontade de Deus. E hoje, para nós, São Paulo se torna modelo. Nós precisamos olhar para esse homem de Deus e nos espelhar nele, no seu zelo pelo Evangelho, no seu desejo de fazer Jesus conhecido, no seu desejo de fazer a vontade de Deus, que era grande. Então nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo e nos espelhar nas suas virtudes, que eram inúmeras, e também na sua perseverança. Ele não desanimou diante das dificuldades. Como eu falei, quando ele se converteu, ali veio vários desafios. Porque ser um cristão é um desafio. Ser um cristão no mundo de hoje é um desafio. Mas nós não podemos desanimar. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos, assim como São Paulo, nos tornar modelo para as pessoas que estão aí ao nosso redor. Em um mundo que as pessoas têm cada vez se distanciado mais dos valores cristãos. Quantas famílias, quantas pessoas hoje que ao falar de Jesus para elas não aceitam, porque ali elas já têm a própria regra. Muitas pessoas que acham o cristianismo radical demais, duro demais. Então hoje, sobretudo nestes dias que nós estamos vivendo, como que tem a necessidade da gente se parecer com esse grande apóstolo? De nós nos mantermos firmes e sermos propagadores da palavra, servos obedientes, assim como São Paulo foi. Eu e você, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, olhar para o Evangelho, olhar para os preceitos cristãos e querer seguir. E querer, assim como ele, abraçar a nossa cruz e não olhar só para as dificuldades, porque quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos fazer aquilo que é certo, quando nós vamos ser testemunho para o outro, na primeira crítica nós desanimamos, no primeiro obstáculo nós desanimamos e não podemos. Então hoje, meu irmão, minha irmã, eu te convido a olhar para São Paulo, eu te convido a olhar para esse servo de Deus e desejar ser como ele, e desejar a coragem dele, e a perseverança dele. E é isso que nós vamos pedir agora. Nós vamos pedir ao Senhor a graça de sermos corajosos como São Paulo foi. Que o Senhor hoje possa dar a mim e a você a graça de nos convertermos verdadeiramente e cada vez mais. A graça de sermos fiéis ao Evangelho, à sua palavra, à sua vontade na nossa vida. Dai-nos, Senhor, a graça da perseverança. Dai-nos, Senhor, a coragem para testemunhar a tua palavra, o teu Evangelho. Nós te pedimos, Nossa Senhora, ajuda-nos nessa caminhada de sermos cristãos, de sermos católicos, que vivem o seu batismo, que vivem como São Paulo, que abraça a fé, que tem como lema evangelizar, que tem como lema fazer Jesus conhecido. Ajuda-nos, Nossa Senhora. Nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que desejemos cada vez mais sermos fiéis ao Senhor, assim como São Paulo foi. E uma das, como eu falei, do lema dele era evangelizar. Então, aproveita, já pega esse vídeo, já envia para aquelas pessoas que você conhece hoje, que precisa de uma boa palavra, que precisa de luz. E você é esse canal. Amém? Que Deus te abençoe. Um santo e abençoado dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.